Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, advogada e professora, e hoje nós damos continuidade à análise da guarda. Vimos no vídeo passado que a regra é a guarda compartilhada, porque é ela que melhor atende os interesses da criança e do adolescente. E por que a guarda compartilhada? Porque é questão de tomada de decisão na vida da criança e do adolescente que é importante para o seu desenvolvimento. Então, os pais juntos decidem o que é melhor para o seu filho. Bom, mas existem algumas confusões que acabam sendo feitas no dia a dia e uma delas é com relação ao regime de convivência. Regime de convivência, ela não se confunde com a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é tomada de decisão. Regime de convivência é saber onde é que essa criança vai estar quando ela, no seu dia a dia. Então, quem é que vai buscar essa criança na escola? Ela vai estar dormindo aonde? Então, é disso que a gente vai estar tratando no regime de convivência ou custódia física da criança. Aonde é que ela vai estar? Eu preciso que a guarda compartilhada esteja efetivamente ocorrendo para que eu não haja prejuízo nesse regime de convivência. Então, quando a gente fala no regime de convivência, eu vou estar pensando na questão do pernoite. A partir de que idade é recomendável que haja um pernoite para a criança tendo acesso ao seu pai, ao seu genitor, ou morando na casa da mãe? Nesse caso, eu tenho que ver esse desenvolvimento da criança. A gente sabe que até os 3 anos de idade eu tenho a questão do sono, que é extremamente importante. Se essa criança tem dificuldade de pegar no sono, deve-se tomar muito cuidado de fazer esse pernoite na casa de uma outra pessoa que não no seu dia a dia natural. Assim, o pernoite durante a semana para o genitor, quando a criança está com a mãe, essa criança tendo essa dificuldade de sono, não é recomendado. Precisa verificar o seu acompanhamento com o pediatra, mas via de regra pode acarretar um distúrbio de sono e uma dificuldade até em processo de ensino-aprendizado para essa criança. Bom, quando a gente está falando da guarda, muitas pessoas também confundem com a questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia e a guarda, isso tem correlação? Gente, pensão alimentícia está relacionada aos valores que são necessários para a subsistência daquela criança em todos os seus âmbitos. Então, é escola, o plano de saúde, a alimentação, vestuário. Então, independente aonde a criança esteja, alguém tem que pagar a escola. Normalmente, a gente faz uma análise para saber como é que vai ser feito esse pagamento. Então, a criança pode ter uma guarda compartilhada entre seus genitores e ser fixado para um deles o pagamento de pensão alimentícia. Uma coisa não necessariamente interfere na outra. A gente ainda vai trabalhar a ideia da possibilidade dessa guarda compartilhada ir além dos genitores. Então, normalmente a gente pensa em guarda compartilhada entre os pais, mas é possível falar em uma guarda compartilhada com a presença aí da figura da madrasta ou da mãe afim, do padrasto ou pai afim, ou até mesmo a guarda compartilhada com os avós. Temos ainda que pensar que se existe entre esses genitores uma briga e eles não estão conversando, se essa guarda deve ser fixada na forma de guarda compartilhada. Nós temos posições aí nos tribunais, entendendo que mesmo que haja uma divergência entre esses pais, o que deve priorizar é o princípio do melhor interesse. Portanto, a guarda compartilhada deve ser fixada. Aí a gente tem o quê? Um encaminhamento para uma oficina de parentalidade ou oficina de pais, para que eles possam entender a importância e a relevância deles terem um diálogo entre si, para que isso não prejudique o desenvolvimento da criança. Olha só, temos um exemplo de quando os pais não conversam, passa a ser prejudicial para o desenvolvimento da criança. Num caso específico, a criança falou para o pai que ele só poderia buscá-lo às 18 horas e disse para a mãe que o pai iria buscá-lo ao meio-dia à saída da escola. Ou seja, um pai achava que a criança estava com a mãe, ao passo que a mãe achava que a criança estava com o pai. E na realidade a criança não estava nem com um nem com o outro. Por quê? Porque não houve conversa entre esses genitores e a criança se aproveitou disso. E, graças a Deus, nada aconteceu de mais grave. Mas eram o quê? Cerca aí de 6 horas em que essa criança não estava nem com um nem com o outro. Então, assim, se não há uma conversa entre os genitores, o que é a base e a ideia da guarda compartilhada, quem acaba sendo prejudicado acaba sendo o filho deles. Então, que seja bem-vinda a guarda compartilhada entre todos os genitores. Existem situações em que isso não é possível,
quando coloca em risco a própria criança, mas tirando as exceções, a minha regra geral, portanto, é a guarda compartilhada. Espero assim ter esclarecido vocês o ponto sobre o que é efetivamente a guarda compartilhada e espero encontrá-los em breve. Até lá!